Boa noite, né? Estamos aqui para a nossa segunda aula síncrona da Escola de Conselhos do Ceará, né? Nessa edição de 2024. E hoje, a nossa primeira aula síncrona, a gente começou com a ativista Lídia Rodrigues, trazendo aqui a temática da Araceli e a questão da luta do 18 de maio, né? Eu queria que todo mundo que não está falando desligasse seus microfones para não dar nenhum tipo de interferência, tá bom? Por favor. Eu vou já passar a palavra para a Aline, ela vai dar aqui as regras, né? Passar um pouco das regras de como é que a gente vai se comportar nesse espaço, tá certo? Então, eu queria, assim, relembrar que na primeira aula síncrona, quem veio foi a professora Lídia, ela é ativista, né? Fez uma fala super pertinente sobre essa questão do 18 de maio, trazendo o recorte, né, do caso Araceli, um caso que até hoje ainda não teve a solução do modo como a gente acredita que deva ter, né, o deslanchar da situação. E hoje a gente convidou essas duas pessoas extraordinárias que têm feito um trabalho muito bacana aqui no estado do Ceará, né, no Tribunal de Justiça. Aliás, eu acho que essa proximidade com o Tribunal de Justiça é algo extraordinário, né, para o sistema de garantia, um grande ganho. E elas chegam, né, a partir desse debate da lei da 3.431 de 2017, e hoje, especificamente, elas vão trazer para a gente como tem sido o exercício, né, a boa prática do NUDEP, o Núcleo de Depoimento Especial do Tribunal de Justiça do Ceará, tá certo? Estão aqui conosco nessa noite a doutora Iana Araújo, né, ela que é secretária executiva do NUDEP, e a nossa desembargadora, Terese Neumann, né, que está à frente, está coordenando o NUDEP, tá? Estão conosco também nessa noite a presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, né, Lorena Victor, que é membro da sociedade civil, e também está conosco a conselheira estadual, Mônica Gondim, ela que está dentro do SEDCA pela titulação da SPS, Secretaria de Proteção Social, né? Então, sejam muito bem-vindas. Eu vou passar a palavra à Aline, e, em seguida, se a nossa presidenta quiser fazer alguma fala para os conselheiros e conselheiras que já chegaram, a gente faculta a palavra, assim, rapidamente, tá? Vamos lá, Aline. Pronto, pessoal, boa noite, tá? Meu nome é Aline. As regras são bem simples, como a professora Mônica já adiantou. Quem não estiver falando, se pronunciando, desligar o microfone. Quem quiser se pronunciar durante a aula, pode clicar nessa mãozinha que tem na sua tela do lado direito, certo? E aí, no caso, eu vou estar informando que, caso a pessoa que esteja falando não perceba, eu informo que tem alguém de mão levantada querendo falar, certo? Ao final da fala das professoras, eu estarei disponibilizando o link da frequência e daremos um tempo para que todos preencham. Como não depende da plataforma, é um link que abre em uma outra aba, mesmo que eu encerre a gravação da aula, vocês conseguem preencher a frequência normalmente, tá bom? Qualquer pessoa que precisar falar comigo, é só também me chamar, que eu estou à disposição tanto aqui falando, se preciso for, como no chat. Ok, Aline, obrigada. Bem, eu não sei para vocês, né, para os estudantes que estão aqui hoje, os cursistas, mas para mim, a mãozinha, ela aparece do lado esquerdo, tá? Olha aí onde é que aparece no computador de vocês, no meu é do lado esquerdo, tá bom? Eu vou passar a palavra a Lorena. Boa noite. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui nesse momento, participando dessa aula. Não tive a oportunidade de participar de outras. Espero que as próximas eu também possa participar, porque sempre esse aprendizado é muito importante. E mesmo estando hoje como presidente do SEDCA, né, do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, a nossa luta ela é diária e o aprendizado ele é constante. Não é algo que eu traga no meu viver e saiba tudo e sempre seja a pessoa certa, a palavra certa. À frente do colegiado, eu represento inúmeras pessoas, então eu preciso estar sempre ali ciente das informações, aprendendo com vocês,
para que juntos a gente possa conseguir realmente garantir a defesa das crianças e dos adolescentes. Ótimo. Agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à desembargadora Tereza Neumann e para a Iana, para que elas possam fazer uso da palavra. Sejam muito bem-vindas. Primeiro, muito obrigada. Eu falo aqui em nome do professor Horácio Frota, em nome da professora Andréa Frota, né, que são pessoas que deram início a essa longa trajetória, né, que se iniciou pela luta, né, constante da formação continuada, a importância que tem a formação continuada para conselheiros tutelares, conselheiros de direito e todos os demais membros e membros do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no estado do Ceará, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, doutora Mônica Silon. Inicialmente pergunto se me ouvem bem. Está tudo ok? Tá ótimo, obrigada. Em primeiro lugar, me desculpem aí, mas eu tive um pouco de problema para entrar, mas assim, estamos aqui, eu tenho muito prazer de estar representando o NUDEP, juntamente com a Iana Araújo, que é a nossa coordenadora. Renovo meus agradecimentos à doutora Mônica, que nos convidou, e com muito prazer nós vamos trazer um pouco do nosso trabalho do NUDEP. Então, eu vou pedir à Iana, que é a nossa coordenadora, que ela faça assim, uma pequena apresentação para o conhecimento de todos os presentes. Gente, boa noite. Mais uma vez a gente gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, né? Agradecemos o convite que foi feito pela Mônica. A gente está em outros momentos, né? Estamos nos conhecendo e vamos ter agora a oportunidade, né, de ver, eu estava vendo aqui no chat, temos conselheiros tutelares de várias partes do estado, né? Isso é muito bom, a gente poder compartilhar, dividir, e a gente está à disposição, né, como a desembargadora falou, para qualquer dúvida, né, qualquer outro contato posterior. É a Aline que vai ficar passando, é a Aline? Sim, professora, só informar que aí eu passo, tá? Quando certo, for tá ok, obrigada. Que aí eu clico aqui. Pronto, aqui o primeiro slide, né, do Núcleo de Depoimento Especial do Tribunal de Justiça do Ceará. Essa logo, ela foi criada por nós mesmos, né, aqui no tribunal a gente tentou imaginar uma figura que já traduzisse o que era o depoimento especial, né, a mudança de paradigma que a gente conseguiu através da lei, que é a lei que a gente vai falar hoje mais especificamente. E aí, eu sei que todos vocês trabalham demais com esse artigo 5º da Constituição Federal, mas é sempre importante a gente repetir, né? E a gente precisa dizer isso, bater nessa tecla, né? Aonde a gente vai, em todos os ambientes, em todos os órgãos públicos e privados, né? Que criança e adolescente é prioridade absoluta pelo artigo 5º da nossa Constituição. Pode passar, por favor. Então, assim, para contextualizar melhor, né, assim, a gente vai fazer só uma pequena retrospectiva de como era antes da Lei 13.431 de 2017. Né? Coloquei aqui algumas figuras só para ilustrar o que acontecia, né? E que, infelizmente, às vezes ainda acontece, né? Mesmo após o advento da lei. Então, a criança ou adolescente que era vítima ou testemunha de uma violência, ela tinha que repetir essa história, né, o que aconteceu com ela, em diversos órgãos, até chegar ao judiciário. Então, muitas vezes, né, às vezes era 4, já chegou-se a fazer uma pesquisa que a criança chegava a repetir 8 vezes até chegar no judiciário. Então, ela necessariamente acabava sendo revitimizada, né? Cada vez que ela tinha que falar sobre a situação, ela vivenciava aquela situação até que relatar e sofria novamente todo aquele trauma. E tinha um outro ponto bastante importante que prejudicava lá na frente até mesmo a responsabilização desse agressor, né, desse suposto agressor. Como muitas pessoas interferiam na fala dela, com perguntas, ela tinha que repetir muitas vezes, cada um que escutava perguntava outra coisa, a memória dela ia sendo contaminada. Então, aquele relato inicial dela não era mais um relato puro. Então, quando chegava no judiciário, muitas vezes, como prova judicial, já não tinha mais uma qualidade, não tinha mais uma fidedignidade ao relato do que tinha realmente acontecido com ela.
devido a tantas interferências, né? Sem contar a questão emocional dela, né? De ter que repetir, e uma demora muito grande no atendimento efetivo, né? Para a situação, para a proteção dela. Pode passar, Aline, por favor. Então, como é que era antes da lei? Né? A audiência tradicional, a criança ou o adolescente, ela ficava, quando chegava, né, digamos, ela passou por todos esses atores anteriores, né, do slide, conselho tutelar, às vezes na escola, né, onde ela revelou, no posto de saúde, na própria delegacia, e aí quando chegava no judiciário para realizar a oitiva dessa criança, né, para realizar o depoimento dela, para ser uma prova dentro ali do processo, como é que ela era atendida no judiciário? Era dessa forma, era numa sala com todos os profissionais do direito, né, o magistrado, o promotor de justiça, o defensor ou o advogado, o próprio acusado ficava diante dela. Então, era uma situação extremamente vexatória, constrangedora, né, você imaginar uma criança ou um adolescente numa situação dessa, né, um ambiente austero, né, do próprio fórum, e ainda mais, muitas vezes, diante do próprio acusado. Então, já era uma intimidação por si só, né? Como é que ela ia conseguir relatar alguma coisa quando muitas vezes ela já era ameaçada, né? Só um olhar já dizia tudo, né? Do que ela não deveria dizer. E muitas vezes acontecia, né? Que foi o estopim, inclusive, né? Para o desembargador Daltoé, que é conhecido como o pai do depoimento especial aqui no Brasil, para tomar uma atitude concreta e pensar junto com a equipe dele, com os outros atores da rede de proteção, né? E aí foi mobilizando até provocar e ser gerado, de fato, a lei que protegesse a criança durante esse procedimento. Muitas vezes o que acontecia era do advogado, muitas vezes, ou para o promotor, fazer perguntas extremamente constrangedoras, que colocavam a criança ou adolescente na condição de culpada, né, e não de vítima daquela situação, perguntas invasivas, então perguntas que não dava para ser feita nem para o adulto, quanto mais para uma criança e um adolescente. E por mais que o juiz, né, dissesse, não, você não precisa responder essa pergunta, o mal já tinha sido feito, né, a criança já tinha ouvido, não tinha mais como impedir isso, né, por mais que ela não falasse, o mal já tinha sido feito. Então, foi até uma dessas situações, assim, concretas, uma audiência muito complicada que fez ele, como ele diz nas palestras dele, né, bater na mesa e disse, a gente precisa mudar essa realidade. E aí todo o Brasil, né, foi se mobilizando nesse sentido, estudos e pesquisas, até que se conseguiu a lei 13.431, que traz uma mudança nesse paradigma do atendimento da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. E isso em todo o sistema, né? Desde o sistema protetivo até o sistema judicial, de segurança judicial. Pode passar, por favor, Aline. Então, o que é que esta lei, né, tão famosa vem trazer? Ela traz, dentro da escuta protegida, que a gente imaginar como sendo um guarda-chuva, né, ela vai trazer dois aspectos, que é a escuta especializada e o depoimento especial. Esses dois institutos, eles são importantíssimos e cada um tem a sua finalidade, né, e precisa ser muito bem realizado pelos atores em cada uma dessas instâncias. A escuta especializada é feita na rede de proteção e tem a finalidade de prover o cuidado, né, de proteger a criança e o adolescente, e o depoimento especial é feito diante da autoridade policial, né, a delegacia, ou judiciária. E tem uma outra finalidade, que é a finalidade de uma produção de prova, coisa que a escuta especializada não tem. A gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente no próximo slide. Pode passar. Aqui a gente trouxe esse slide, que é a atualização do fluxo, que foi feito agora bem recente, em 2022. Está aqui o site, lá no final dos slides também a gente coloca a bibliografia. Nesse fluxo, caso vocês não tenham conhecimento, né, se encontra disponível na internet, basta colocar e vocês vão ver, é uma publicação do Ministério de Direitos Humanos, do governo federal, junto com a Child Good Brasil, com o CNJ, para pensar todo o atendimento da criança e adolescente, desde o momento em que é noticiado
a situação de violência, o passo a passo até chegar no depoimento especial. Coloquei aqui só mais para fins de consulta, que já existe, né, esse fluxo, a gente precisa se debruçar sobre ele para executá-lo, para fazê-lo de forma integrada, né, e realmente protetiva. Pode passar. Isso, assim tá melhor. Então, vamos falar um pouquinho da escuta especializada, né? A escuta especializada é uma entrevista também, né, perante os órgãos da rede de proteção, com uma ressalva muito importante, né, que o que vai ser perguntado à criança, se for preciso perguntar algo a ela, tem que ser limitado o relato estritamente ao necessário da sua finalidade, que é a proteção social e o provimento de cuidados. Isso conforme a própria lei e o decreto 9603 de 2018, né, que vai especificar mais, detalhar mais a atuação da escuta especializada e do próprio depoimento especial. Então, deve ser priorizada a busca de informações, né, quando se chega uma criança para um atendimento, deve se priorizar com aquela pessoa de referência dela, ou um familiar que veio trazendo, ou a pessoa da escola, né, com algum adulto que já tenha tido contato com ela, onde ela revelou primeiramente sobre a situação, e poder extrair o máximo de informação com esse adulto de referência, né, evitando fazer indagações diretamente à criança ou adolescente. E a outra finalidade da escuta especializada é realizar os encaminhamentos, né? Naquele momento inicial em que sobre a situação precisa verificar se essa criança está em uma situação de ameaça, então deve ser pedido, encaminhado ao conselho tutelar para verificar uma medida de proteção, ela está tendo algum acompanhamento de saúde, precisa ser encaminhada de imediato, ela está na escola, não está, então é um momento para se avaliar a situação como um todo dessa criança, se há outras violações de direito, né? Se ela está passando por alguma outra privação e já poder prover esse cuidado. Inclusive em relação à família também. Se essa família também está sendo ameaçada e a incluir em algum programa. E o encaminhamento para a delegacia. Pode passar. Então, aqui são alguns princípios gerais, né, que a gente pode pensar dentro do que a lei preconiza, do que é que a escuta especializada deve se guiar, né? O que fazer em qualquer ponto, né? Seja na escola, seja na saúde, como é o nome daqueles, assim, no centro comunitário, na própria igreja, né? Em qualquer momento em que se tenha, aqui a gente vai até colocar um direcionamento geral também para a questão da revelação espontânea, né? Você não tem como dizer para a criança onde é que ela vai revelar. Ela pode revelar em qualquer situação, pode ser dentro da sua casa, pode ser numa festa de aniversário que ela encontra, mas, em geral, ela vai contar para uma pessoa de confiança dela. E aí, muitas vezes, é na escola, né? Ou é para um vizinho, ou um familiar, uma tia, né? Alguém que ela confie muito. E aí, essas pessoas, por isso que é importante o trabalho do Conselho Tutelar, que está muito próximo da comunidade, de fazer esses esclarecimentos, né? Que qualquer pessoa, sabendo de uma situação, ouvindo o relato da criança, ela deve apenas acolher, mostrar que acredita nela e buscar já os encaminhamentos necessários. No caso, já buscar vocês, como conselheiros que estão, né, assim, bem próximo da comunidade e com esse dever, né, também de proteger a criança e o adolescente, para poder ver a atuação já direcionada, para que essa criança não fique falando, né, e nem tenha uma exposição, que às vezes a pessoa ouve e aí já vai falar para o vizinho, vai falar para outra pessoa e vai causando uma exposição dessa criança, e tudo isso deve ser evitado. Então, qual é a nossa postura diante de uma situação de revelação de violência? É uma postura de acolhimento e respeito, né? E dar crédito à voz da criança. Qualquer situação, ela precisa ser investigada, né? O acolher não significa estar dizendo que tudo aquilo é verdade ou que não é. Não, a gente tem que acolher, e se foi, assim, uma situação, né, de fato de violência, a gente precisa tomar as providências para que seja investigado. E aí, por isso que vai acabar chegando lá na delegacia, né, onde vai ser instalado o processo e investigar todos os pontos. Se for necessário realizar alguma pergunta para o encaminhamento do caso, né, para saber se ela precisa, por exemplo, de um atendimento médico, né, se a violência causou algum trauma, alguma lesão,
As perguntas devem ser feitas de maneira respeitosa, né, sem nenhuma pergunta invasiva nem constrangimento. E como a gente disse antes, assim, colher as informações com os demais atores da rede, se ela já veio de algum outro setor, né, se ela já veio de algum outro órgão, já foi a professora que trouxe a informação, então você conversa primeiramente com a professora, né? Evita-se ao máximo falar novamente com a criança ou adolescente sobre a situação de violência, para que se possa preservá-la, inclusive, né? Não só sua memória, como ela de estar tendo que falar, porque é muito difícil para a criança ou adolescente diferenciar quem é quem, né? Dentro desse fluxo todo de atores, né? Desde a rede de proteção até o judiciário. Se você abordá-la, a tendência dela é já ir falando, tudo o que aconteceu. Ela não vai distinguir quem é quem é dentro do sistema de justiça, por exemplo, né, ou dentro do CRAS. Todos nós acabamos sendo referência e autoridade para ela. Então, ela não vai fazer essa distinção. Por isso que somos nós, os profissionais, que devemos evitar abordá-la. Realizar os encaminhamentos necessários, né? Isso aqui é fundamental. A gente não pode ouvir uma situação e não fazer nada. A gente tem que tomar todas as providências para que cesse, né, essa chama suspeita ou um fato, às vezes concreto, essa violência contra a criança ou adolescente. Pode passar, por favor. E o que não fazer, né, na escuta especializada? Não devemos fazer perguntas às crianças ou adolescentes, a não ser que sejam realmente indispensáveis ao encaminhamento do caso. Não estimular que a criança fale sobre a situação de violência, pois ela falará no momento oportuno, que é o depoimento especial, que a gente vai, né, depois falar um pouco mais, evitando assim a revitimização. Então, nada de perguntas de detalhamento, que a gente chama, que é o que, como, onde, quem, quando. Essas são perguntas que são próprias para o judiciário. Em que sentido? De conseguir identificar a autoria do fato, que circunstância, elementos que vão trazer para o juiz a melhor forma ou a pena que ele vai aplicar. Então, essas são perguntas que vão adentrar na situação da violência mais detidamente e elas devem ser guardadas para o momento do depoimento especial. Então, no momento da rede, né, no momento da escuta especializada, a gente vai acolher. Se ela começar a falar, a gente não vai dizer, não, pare de falar, não fale nada, não. A gente vai acolher, vai anotar, para já passar essas informações, né, para o setor competente, para a própria delegacia, que já pode ser um elemento a mais, né, para eles instruírem o processo, mas a gente não vai estimular, não vai ficar perguntando, me conte mais, e o que foi mais que aconteceu, não. Na escuta especializada, você vai apenas ouvir, né? Se ela falar, você vai acolher e vai tomar as providências para os encaminhamentos, para que ela seja ouvida o mais rapidamente no sistema de justiça, certo? Bem importante isso daqui, né? A escuta especializada, a finalidade dela não é confirmar se a violência aconteceu ou não. É verificar a situação da criança ou do adolescente, se ela está em risco, se ela está precisando de alguma medida de proteção, qual o encaminhamento que ela está precisando. Saber se realmente foi verdade, não foi, vai confirmar ou não, isso não é na escuta especializada. Isso é um procedimento que o próprio delegado, né, que na investigação ele vai buscar esses elementos, instruir e também pela a prova judicial quando for o depoimento, certo? Todos os atendimentos, né, tanto na rede de proteção, na escuta especializada, como no depoimento especial, no sistema de justiça, devem seguir os preceitos da lei e do decreto, né, que são os princípios da não revitimização, os princípios da intervenção mínima, né, da gente evitar que a criança ou o adolescente submeta a procedimentos desnecessários, certo? Tudo visando a proteção e a preservação deles. Pode passar. E aqui mais especificamente, né, do Conselho Tutelar, né, dentro da lei, né, qual é a atuação do Conselho. Inclusive, assim, na lei mesmo não fala claramente o Conselho Tutelar, mas se entende que o Conselho Tutelar, pela função específica dele, né, de estar atento a qualquer violação de direitos, de estar próximo à comunidade, próximo às crianças e adolescentes, eles têm vocês, né, têm um papel fundamental nessa prevenção e no acompanhamento dessas crianças e adolescentes, né? Então, e é muito comum que a comunidade chegue primeiramente até a vocês, né? Numa suspeita, né?
ou um fato já concreto, que eles busquem o Conselho Tutelar como o primeiro órgão para ouvir sobre a situação e pedir orientação, né? Então, quando da comunicação do fato ou da suspeita de violência, né, inclusive a própria escola ou a saúde deve comunicar ao Conselho Tutelar para poder começar essa rede integrada de atendimento. O Conselho Tutelar, né, faz o registro no CIPIA, que vocês, né, já devem utilizar, e que eu acho que aí nós, né, como Estado, como um todo, ainda temos muito que evoluir nesse avanço das integrações das informações, né, para que, de fato, fosse construído um caminho em que um pudesse ir contribuindo no relatório do outro, até chegar no momento final, sem precisar perguntar mais nada, né, nem mesmo para os responsáveis do que eles já tenham dito no primeiro atendimento, a não ser que seja algum fato novo, né, mas o que já tiver sido relatado, já está tudo integrado num sistema, né, de atendimento. O Conselho Tutelar comunicará aos demais atores do sistema de garantia de direitos, né, principalmente aí a delegacia, para as providências cabíveis. Os pedidos de informação e aplicação de medidas de proteção, né, o Conselho Tutelar avalia, ele verifica se é necessário pedir informação a algum outro órgão, né, que já tenha passado, tenha tido algum contato em relação a essa situação de violência, e orientar, né, o registro na delegacia. Orientar o responsável, quem a criança vê, o que vai de imediato na delegacia para registrar o boletim de ocorrência da situação, e aí a delegacia vai tomar as medidas também cabíveis, né? Muitas das vezes, o delegado, se ele vir que tem elementos suficientes, ele vai solicitar a antecipação de prova, né? Vai representar o Ministério Público pela antecipação de prova, o Ministério Público encaminha para o juiz e o juiz decide, não, realmente esse caso é de antecipação de prova. E aí o que é isso? Ele vai trazer uma prova que ainda está na fase do inquérito, né, na delegacia, vai puxar essa prova para poder preservar a memória dessa criança e desse adolescente, né, o mais próximo possível do fato, e essa prova vai ficar guardada, né? Depois o próprio delegado vai fazer uso dessa prova que foi produzida dessa forma, né, antecipada, antes do processo estar seguindo lá o seu curso natural, digamos assim. O Conselho Tutelar também avalia, né, a necessidade da inclusão da criança ou da família em programa de proteção, encaminha para a rede de proteção, para a superação da violência sofrida, atendimento psicológico, atendimento pelo CRAS, né, se a família está numa situação de vulnerabilidade, enfim, os encaminhamentos necessários que vocês já bem sabem fazer. E acompanha também a criança e o adolescente e a família. E se daqueles encaminhamentos que foram feitos, né, não estiver acontecendo, o Conselho Tutelar também é fundamental para poder cutucar, né, o Ministério Público e informar, avisar, olha, não está tendo o atendimento que foi solicitado. E aí provocar que os órgãos, né, envolvidos consigam prover esse atendimento. Pode passar, Aline. E aí, como é que é agora, né? Fez um contexto bem de como era antes, entrou na função do Conselho Tutelar, que aí a função do Conselho Tutelar já é dentro desse novo paradigma também, né? Vinculado aqui na situação específica da criança ou adolescente vítima ou testemunho de violência, né? Muito do que o Estatuto da Criança já traz, das funções de vocês, são adaptadas e melhoradas aqui dentro desse novo sistema, né? Então, como é que é agora? A criança ou adolescente deve ser ouvida uma única vez, né, se possível. Essa é sempre a meta, é para ser, sobre a situação de violência. Então, é que a gente colocou, lembra que lá no início a gente comentou que a identidade visual do NUDEP, né, tentava traduzir bem o que é o depoimento especial hoje, né, no sistema de justiça, que é em uma sala estão os profissionais do direito, magistrado, promotor, defensor, escrivão, né, quem precisa para a audiência acontecer, e na outra sala, no outro ambiente, está o entrevistador forense e a criança ou o adolescente, certo? Pode passar. E tudo isso, o último pontinho, é transmitido em tempo real para a sala de audiência. A gravação, né? Tanto
fica armazenado para eventuais consultas, né? Se houve alguma dúvida lá na frente, aí a criança não vai mais precisar falar, ela já falou, está na gravação, volta lá na gravação e vê como que ela falou. Então, isso serve para todos os profissionais envolvidos no ato, né, da audiência. E serve, inclusive, por exemplo, tem um processo que está correndo na vara criminal e também tem um processo na vara de família. Então, é possível pedir essa prova emprestada. Se a criança já foi ouvida em uma vara, o juiz, né, da outra vara solicita essa prova que já foi produzida para aquele outro processo. Tudo com a mesma finalidade que ela não vai falar novamente sobre a situação. Então, o depoimento especial é essa oitiva de criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, perante a autoridade judicial ou policial, com a finalidade da produção de prova. Isso aqui é uma grande diferença. Aqui, toda a condução da entrevista é visando a proteção da criança, claro, mas também produzir uma prova judicial. É totalmente diferente do que a gente viu lá na escuta especializada, que a finalidade era o provimento de cuidados, né? Quando é que a criança é ouvida no depoimento especial policial, na delegacia? Pela lei, nos casos em que ela é maior de 7 anos de idade e que a violência não seja sexual. Se for violência sexual, independente da idade, e se a criança for menor de 7 anos, necessariamente tem que ser por antecipação de prova no depoimento especial judicial, certo? Diante da justiça. E aí, uma outra diferença importante para esclarecer a vocês é que dentro do processo do depoimento especial na justiça, é garantido a ampla defesa e o contraditório. Então, necessariamente, vai estar presente o juiz presidindo a audiência, o promotor e a defesa, né, desse acusado. Já na fase de inquérito policial, não tem essa obrigatoriedade. O delegado, a função dele é buscar provas, então ele vai investigando. E nesses casos, em que for maior de 7 anos e não for violência sexual, ele deve fazer também, não ele diretamente, através do entrevistador forense também, na delegacia, e aí tem que também ter todas os mesmos preceitos, né? Um ambiente acolhedor, utilizando o protocolo de entrevista, né? E o ideal é que seja o brasileiro de entrevista forense, para realizar o depoimento especial na polícia. Também tem que seguir os mesmos preceitos. Tá? O diferencial também, né, do depoimento especial é essa questão do ambiente, de ser um ambiente preparado para poder acolher essa criança e esse adolescente, e utilizando um protocolo de entrevista. Eu vou detalhar mais um pouquinho do protocolo nos próximos slides. Uma característica, né, fundamental é que ele é separado, a sala onde a criança ou adolescente é ouvida é separada da sala de audiências. Então, aquela situação que a gente contou lá no início, em que um advogado poderia fazer uma pergunta extremamente constrangedora, né, e mesmo que o juiz dissesse, não, a criança não tem que responder isso, o mal já estava feito, com o depoimento especial, naturalmente isso é coibido, eles vão estar em salas separadas. O próprio magistrado, ele já é um primeiro filtro, né? Ele mesmo já vai avaliar que perguntas devem passar, que perguntas não devem passar. Ele de imediato já pode indeferir algumas perguntas da promotoria ou da defesa que sejam de encontro aos princípios da lei. E o segundo filtro é o próprio entrevistador forense, né? Que quando a sala de audiência faz alguma pergunta, que essa pergunta possa ser, né, considerada uma violência institucional, pode colocar a criança nessa condição de culpada, né, pela situação constrangedora, o entrevistador apresenta isso ao magistrado, né, fundamenta tecnicamente, e aí o magistrado indefere e passa para, né, a defesa ou o promotor que essa pergunta não deve ser feita porque é contrária aos princípios da lei. E sempre é assegurado na audiência o contraditório e a ampla defesa, né? Porque o advogado vai estar lá presente. Muitas vezes, isso é previsto na lei também, que a presença do acusado na sala de audiência já traz um constrangimento, né? E muitas vezes a criança ou adolescente não quer falar sabendo que o acusado estará ouvindo.
Então, a própria lei já traz esse dispositivo em que o magistrado pode, né, constando em termo, né, na audiência, já deixar o acusado fora da sala virtual. E aí ele fica sendo representado pelo seu advogado. E com total acesso, né, pelo WhatsApp, qualquer dúvida ele pergunta. Então, a defesa dele está garantida pelo o profissional advogado ou defensor público. E como eu tinha dito no início, né, um outro diferencial é a questão de que o depoimento ele é gravado e fica armazenado. Então, não é necessário que a criança repita, né? E é transmitido em tempo real. Então, o presidente da audiência é o juiz, né? Ele fica acompanhando tudo, junto com os outros atores, né? O promotor, o defensor, e o entrevistador vai realizando a conversa forense com a criança, né? E quando chega um determinado ponto, conversado com a sala de audiência, se tem ainda alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, e tudo isso é feito através do entrevistador forense, certo? Pode passar, Lina. Então, vamos falar um pouquinho desse protocolo, né? O Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Ele é uma versão adaptada para a realidade brasileira. Foi feito, assim, o protocolo inicial é o NCAC, né? National Advocacy Center, lá do Alabama, dos Estados Unidos, que é reconhecido internacionalmente por ser um protocolo bastante que promove ou que facilita, né, um relato mais fidedigno da realidade, mais próximo da realidade do que aconteceu. E ele foi adaptado para a realidade brasileira através de pesquisa. Né? Então, foi uma parceria da Childhood Brasil com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e 3 universidades aqui do Brasil. Então, foi feito um estudo bem denso, né, para tentar adaptar ao máximo a nossa realidade brasileira. E ele é um protocolo que é semi-estruturado, é adaptável ao nível de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né, mas ele segue todo um percurso que vai facilitando essa conversa, né, vai deixando a criança mais à vontade. O primeiro estágio que a gente chama é o estágio 1, é um momento mais para a criança se sentir mais à vontade, né, dela ficar um pouco menos tensa com aquela situação, porque obviamente é muito tenso você estar numa audiência, mesmo com um ambiente separado, mesmo um ambiente acolhedor, ela sabe que está indo para uma audiência, né? Então, no primeiro momento, o entrevistador forense vai tentando estabelecer um clima de confiança, de empatia, vai tentando quebrar o gelo e vai praticando a narrativa com ela. Vai conversar sobre assuntos neutros, assuntos que ela gosta, para ir desenvolvendo nela essa vontade de falar. E vai exercitando essa fala, porque o entrevistador forense, ele vai precisar acionar nela mecanismos de memória, que ela consiga evocar, puxar, né? Vai voltar às vezes 1 ano, 2 anos no fato e tentar trazer o máximo de detalhes possível do que aconteceu naquela situação de violência. Então, nessa primeira etapa, o entrevistador, a partir de assuntos que ela traga, né, a partir do que ela gosta, por exemplo, é um filme que ela gosta muito de assistir, aí ele vai desenvolvendo para que ela fale mais, e ele vai perguntando para ela ir se adaptando a essa forma diferente de conversar. É uma conversa totalmente diferente do dia a dia. É um protocolo assim de entrevista. E é extremamente importante essa parte, porque vai trazendo para a criança com que ela fique mais confiante, ela fique mais segura, e vai dando elementos para o entrevistador ver até onde ele pode ir, qual é o ponto que ele consegue, o caminho mais fácil para seguir com aquela criança ou com aquele adolescente, para facilitar o segundo momento, que é o que a gente chama da parte substantiva, que é quando ela vai relatar mesmo a situação da violência. Pode passar, Aline, por favor. Então, assim, dos princípios do protocolo, né, de entrevista, ele vai buscar evidências de situações de violência. Então, a gente vai buscar fatos. O protocolo ele foi desenvolvido para investigar situações potencialmente que ocorreram, de violência sexual, a sua maioria, e também violência física. Hoje há um grande questionamento em relação às situações de alienação parental, né, que também há uma determinação que seja ouvida pelo depoimento especial, mas o protocolo que a gente tem hoje disponível, que é esse que eu estou apresentando para vocês,
ele não foi desenvolvido para esse tipo de situação. Então, a gente trabalha com os magistrados e com os magistrados, que é o nosso público direto, né? De sempre tentar ver se não há outras formas. O depoimento especial nos casos de família é para ser a última situação, porque ele não foi desenvolvido para isso e às vezes pode acabar até prejudicando, não é o ideal. Então, a gente ouve mais na situação de família quando também há uma situação de uma denúncia, né, uma notícia crime, não para investigar a dinâmica familiar. E isso mais indicado são as perícias que Doutora Iana, o seu microfone foi fechado. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Acho que eu Agora apertei no sim. teclado sem querer e aí mutou. Foi. Eu estava falando da parte do uso do protocolo nas questões de família, né? Que não é o indicado, esse nosso. Sim. Mas que ainda bem a gente já está comemorando, porque já tem um grupo de trabalho junto com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, trabalhando na produção de um protocolo específico para a família. Aí vai ser algo que vai ser bastante positivo, né? Vai ser uma técnica a mais, além das perícias psicológica, social, biopsicossocial, né? Como recomenda a lei, poder também contar com um protocolo de entrevista. Mas o que eu queria só diferenciar para vocês é que esse que a gente está trabalhando, o foco dele é investigar situações de violência física ou sexual, é onde ele tem digamos, um retorno mais efetivo. Então, o protocolo ele foi desenvolvido sobre técnicas de funcionamento da memória e da dinâmica da violência. Então, assim, a gente vai sempre buscar, a gente não trabalha no protocolo de entrevista forense em sentimentos. Isso é para rede, momento dos encaminhamentos, da terapia, é outro momento. Se a criança, claro, e é natural, o adolescente, quando ela vai falar sobre a situação, às vezes ela se emociona, né, ela chora, e aí cabe ao entrevistador acolher, dar um tempo, mas ele não vai trabalhar o sentimento ali, porque isso não é o que a gente quer na situação judicial. Na situação judicial, a gente vai buscar investigar o fato que aconteceu, né, inclusive para poder protegê-la bem, né, responsabilizando o agressor, se for o caso. E isso é algo muito tênue, porque assim, o entrevistador, ele precisa ter a postura acolhedora, mas saber que aquele momento não é um momento de realizar a terapia com a criança ou com o adolescente. Isso vai ser feito no momento posterior, né? Quando é feito no final da entrevista, os encaminhamentos. Se caso essa criança ou adolescente não esteja ainda com um acompanhamento psicológico, que na grande maioria das vezes precisa, né? Como um suporte para superar o trauma, o entrevistador informa ao magistrado, né, e pede para constar em termo, e aí ele já faz o encaminhamento para a rede ao final do depoimento especial. Um outro princípio do protocolo é baseado na livre narrativa. Então, a entrevista hoje, o depoimento especial, ele é totalmente diferente do modelo anterior, em que era um interrogatório, né? Assim, várias perguntas, tipo ping-pong, pá. Não, isso não acontece. O entrevistador, ele vai estimular, vai facilitar que a criança fale sobre a situação. O entrevistador vai perguntar o mínimo possível só para poder dar aquele gatilho para que a criança ou o adolescente fale mais. Os estudos demonstram que quanto mais você estimula a fala e a pessoa fale livremente sobre aquilo que aconteceu, tem mais chance de estar próximo da realidade, né, de não ter interferências. E também de não ser sugestionado, né, porque é muito complicado quando a gente trabalha no protocolo com questionamentos abertos. Porque se você já fecha, você já está dando, muitas vezes, uma resposta. E a criança ou o adolescente, por estarem ainda em desenvolvimento, por ver no entrevistador, assim como em vocês também, né, que estão na rede, uma figura de autoridade, ela tende a responder aquilo que ela imagina que o adulto quer ouvir. Então, é extremamente temerário, né, que um adulto faça uma pergunta sugestiva e indutiva. Pode estar prejudicando gravemente
uma outra pessoa, inclusive, né? No risco de estar induzindo uma resposta que pode estar culpabilizando o inocente, por exemplo. Então, é extremamente importante que faça-se apenas questionamentos abertos. Em alguns pontos é necessário fazer um fechado, mas faz um fechado e já abre de novo, para poder expandir a fala dentro de um contexto, mas evita-se ao máximo, por conta disso, da sugestionabilidade, né? Então, esse protocolo, ele proporciona uma maior fidedignidade ao relato. Então, ele contribui para uma prova judicial de qualidade. E os estudos, né, as pesquisas já demonstram que houve um aumento significativo na responsabilização penal após o advento da lei, com o uso de protocolos de entrevista, né, como o nosso e o brasileiro. Ele foi publicado em 2022, em 2020, e em 2019 o CNJ já recomendava ele como sendo o protocolo mais adequado por ele ter passado por essa adaptação para a nossa realidade, né? Então, que melhor atende a necessidade brasileira. Pode passar, né? E aqui no Ceará a gente só usa ele, somente usamos o protocolo brasileiro. Vou fazer agora assim bem rápido mesmo, história, que a gente já está chegando assim para as ações que o NUDEP vem desenvolvendo, né? Para a gente chegar no NUDEP, eu vou falar da história do depoimento especial no Ceará. Iniciou aqui na 12ª Vara Criminal, numa parceria com a Rede Aquarela, que é um programa do município de Fortaleza, e em seguida a Coordenadoria da Infância e Juventude, que é outro setor aqui do tribunal, acolheu essa demanda e começou a trabalhar em cima de capacitação, e aí um grupo de trabalho foi instituído pela presidência para pensar, para planejar o depoimento especial no Ceará, e em 2020 foi criada a resolução que fala da implementação do depoimento especial no Ceará e que criou também o NUDEP, né, que hoje a gente está aqui representando. Pode ir passar. Então, o NUDEP foi criado por essa resolução 06 de 2020, em plena pandemia, né, no auge da pandemia, foi em maio de 2020, e a gente iniciou totalmente no teletrabalho, que foi um desafio grande, e é um desafio grande, porque nos 2 primeiros anos da pandemia não se podia realizar depoimento especial, por conta das restrições sanitárias. O depoimento especial necessariamente precisa ser presencial em relação ao entrevistador forense e à criança ou adolescente. Os demais atores, juiz, promotor, defensor, o próprio acusado, é até bom que estejam em videoconferência, né? Assim, principalmente a questão do acusado, porque evita um contato dele com a criança ou adolescente, que muitas vezes, quando era tudo presencial, a equipe toda tinha que se organizar para que a criança chegasse antes, ficasse numa sala já reservada, para evitar de não ter esse contato com o suposto agressor. Mas a gente foi muito, né, prejudicado por conta da pandemia, por não poder realizar de jeito nenhum. Então, ficamos com um quantitativo represado grande e que a gente está ainda correndo para atualizar, né? E sem contar que, infelizmente, os casos continuam chegando. O NUDEP ele é vinculado diretamente à presidência do Tribunal de Justiça e é responsável por planejar, monitorar e executar todas as ações referentes ao depoimento especial no Estado. Pode passar. A nossa missão é essa, implementar a metodologia do depoimento especial, né, em todas as comarcas do Estado, com profissionais capacitados, magistrados, servidores e entrevistadores forenses e estrutura física adequada, né, e tecnológica adequada também, visando um atendimento humanizado em conformidade com a lei. Pode passar. Eu vou apresentar assim, algumas das ações desenvolvidas no tribunal, né, desde a criação do NUDEP. Capacitação constante, tanto para magistrado, entrevistador forense e servidor. Por mais que ela seja de 2017, né, é uma mudança de paradigma que a gente está trabalhando, então é preciso muito, né, muita capacitação mesmo, muita sensibilização, tira dúvidas, troca, experiência, né, assim, hoje a gente já tem um acervo razoável, a gente já tem muitos magistrados que atuam, que já compartilham as experiências exitosas, né, os desafios também, as dificuldades, que não são poucas, os entrevistadores também já está com um grupo muito maior. Então, assim, a gente vem crescendo. Assim, a cada passo, a gente, pensando há 4 anos, é uma diferença grande do que a gente está hoje.
de maturidade. Ainda somos muito novos, mas a gente já vê uma maturidade do depoimento especial no Ceará. Pode passar, Lina. Trabalhamos muito, né, o NUDEP, na normatização e aprimoramento de fluxos de trabalho, tanto junto com as unidades. A gente está sempre produzindo, né, elaborando ofícios circulares, recomendações, né. Agora, por último, a gente conseguiu um grande avanço, que é o provimento, que dentro do Código de Normas Judiciais é toda uma padronização de como deve ser as oitivas com depoimento especial, né, para guiar, para orientar os trabalhos. A adequação das salas do depoimento especial no interior, aqui na capital a gente é bem servido, mas no interior a gente ainda tem poucas salas prontas, né, assim, já bem equipadas. Mas nas comarcas onde não tem, né, nos municípios onde não tem, a gente faz adaptação momentânea, né, os próprios servidores se organizam, os juízes liberam a sala dele, o gabinete, e aí eles arrumam, organizam para fazer naquele dia o depoimento especial. A gente passa as orientações e eles, com muita boa vontade, conseguem organizar o ambiente para receber bem essa criança e esse adolescente. Pode passar, Linda. Uma ação constante nossa, né, a parceria com outros órgãos da prefeitura, com o Ministério Público, Defensoria, com delegacia, a gente está sempre trabalhando, né, buscando esse trabalho em conjunto, em parceria. O portal do Núcleo do Depoimento Especial, né, que é o nosso site, vocês podem acessar no tjce.jus.br, Núcleo de Depoimento Especial, vocês vão ter algumas bibliografias, esses normativos todos que eu falei ficam lá disponíveis para acesso ao público. Uma outra ação que a gente está construindo é a inclusão do entrevistador forense no CIPE, né? O CIPE é o cadastro de peritos do tribunal. Quando o tribunal não tem servidor ou profissional específico naquela área, ele solicita-se através do CIPE, né? A pessoa, o profissional é designado e é remunerado por aquele ato. Ele presta um serviço para o tribunal. Hoje, os nossos entrevistadores todos são servidores, né, do quadro ou cedidos, mas são todos vinculados ao tribunal. E aí, no decorrer desse ano, a gente está trabalhando nesse edital para ter esse chamamento ao público. Mas aí, claro que vai ter que passar também por uma senhora seleção para poder exercer essa função. E necessariamente tem que ter o curso específico da capacitação, que hoje a gente trabalha com um curso de 60 horas. O último curso que a gente fez são 60 horas aulas. É um curso bem denso, bem puxado, mas extremamente necessário. Não dá para você ser entrevistador forense com um curso básico. É uma função que exige muito mesmo. Pode passar, Lina. E aí, por último, a ação que a gente fez agora recente, inclusive lançamos agora no início do mês de maio, né, dentro da campanha do Maio Laranja, é a cartilha sobre o depoimento especial. Essa cartilha também está disponível lá no nosso site. É bem didático, a linguagem bem simples, bem acessível. É importante que vocês do Conselho Tutelar tenham acesso, vejam, leiam, porque até muitas vezes, né, tanto o responsável como a criança ou adolescente, eles têm muito receio do que vai acontecer, como vai ser, como ele vai ser ouvido na justiça. Então, vocês, de posse desse documento, dessa cartilha, né, e entendendo, podem também explicar para os adolescentes ou para as crianças que chegarem a você, olha, se você for ser ouvido lá no depoimento especial no judiciário, vai ser dessa forma. Isso já tranquiliza, já ameniza um pouco mais a tensão que é quando se pensa, eu vou para o fórum, né? Eu vou para uma audiência no fórum. Então, a cartilha é bem didática, posso até, eu não sei se você anexar aqui, te passar aqui, mas a Mônica tem, que pode passar, né, Mônica? E também está no nosso site, certo? Vocês podem acessar lá e buscar. Pode passar, Linha. E aqui está o material bibliográfico, vou deixar aqui para vocês, para consultas. Tanto tem um muito bom que é em relação específica à escuta especializada, um guia. O site da Childhood também tem muita informação, vídeo, cartilha. Eles estão fazendo vários vídeos curtinhos, assim, falando de vários atores do fluxo, né? Tanto na rede de proteção como no sistema de justiça. Esse canal Proteja no YouTube também é muito bom, também tem vídeos curtinhos falando tanto de escuta especializada como do depoimento especial. E o nosso próprio site aí que está aí em cima. Pronto, é isso.
o último é o nosso obrigado, né? Assim, mais uma vez, a gente agradece a oportunidade de poder compartilhar com vocês a nossa experiência e a gente está à disposição. Se a desembargadora Tereza quiser complementar, desembargadora. Desculpe, me caiu novamente aqui. Não, só agradecer a Iana o trabalho, ela tentou elaborar, não é, de uma forma mais sintética, porque realmente são muitas ações, mas nós estamos à disposição, como ela falou, de todos aqui presentes. Eu vejo que é uma reunião bem prestigiada, com várias pessoas do interior, e lembrando que o NUDEP tem feito várias visitas ao interior também, às comarcas, conversando com os juízes, os oficiais de justiça, eles são muito importantes nessa cadeia aí de trabalho, porque eles vão em busca, não é, dessas crianças nas comunidades. Então, é um trabalho belíssimo, muito integrado, e eu fico muito feliz, né, de ver tantas pessoas interessadas, tantos órgãos. E estamos lá no tribunal à disposição para qualquer ação, qualquer contato, qualquer pergunta. Se quiser nos conhecer na estrutura, lá tem essa sala que a Ana falou, na 12ª Vara Criminal, muito bem organizado. E o interior a gente está tentando, não está como a gente gostaria, né, Ana, ainda. Tem muito caminho, muito mesmo. Mas a gente está vendo que é bem promissor. Então é isso, agradecer muito a atenção, eu vi que todos prestaram bastante atenção, né? E é isso, estamos lá no tribunal. Aliás, nós estamos no fórum, né? A nossa sede é no Fórum Clóvis Bevilacqua. Agradeço muito a todos. Tá certo. Então, obrigada, doutora Tereza Chaves e Ana, né? A Ana, gente, essa voz calma, tranquila, né? Bem serena, e ao mesmo tempo, assim, de uma segurança, passa, assim, um conhecimento de uma forma incrível. Muito obrigada, Ana, por essa leveza, né? Que esses dias a gente tem precisado muito de muita leveza. Eu gostaria de abrir inscrições, eu gostaria de abrir um bloco inicialmente de 3 perguntas, e aí os conselheiros que tiverem alguma dúvida, algum questionamento para a doutora Iana, a doutora Tereza, esse é o momento, tá certo? Eu queria pedir aí a Aline que abra a fila, tá certo? E a gente pode fazer aqui, são 20 horas e 10 minutos, a gente tem em média uns 20 minutos, né, pela frente, no máximo. Então, eu gosto, porque eu acertei aqui com a doutora Iana e a doutora Tereza, que a gente faria mais ou menos, em média, 1h30 de atividade, né, de aula hoje. Então, vamos abrir agora um bloco de 3 perguntas, 3 questionamentos para a doutora Iana e para a doutora Tereza Neumann, e depois elas respondem, depois a gente vai passando aí para os próximos blocos, tá certo? Tem alguém que queira se inscrever? O Cícero tinha levantado a mão. Cícero, você pode falar, fica à vontade. Cícero? Ele levantou a mão, mas ele baixou. Está na fila a Neivânia. Tá. Oi, obrigada, boa noite, foi esclarecedor, mas eu queria saber, Iana, assim, quais são os enfrentamentos, assim, as coisas mais difíceis que se passam nesse setor da escuta da criança para chegar no judiciário, que entravamentos acontecem, será que tem como se destrinchar um pouco? Neivânia, né? Neivânia, a gente escuta ainda, né? Como eu disse, apesar da lei, ainda precisa ser muito mais divulgado e trabalhado, né? Assim como vocês estão fazendo aqui, a gente ainda vê muito, né? Principalmente nas delegacias no interior, muitas vezes de ouvir já a criança, né? A gente ainda pega, quando chega o processo judicial, a gente vê lá o boletim de ocorrência e vê o relato da criança. Ainda muitos estão em transição, ainda não entenderam que isso não deve ser feito daquela forma, né? Acaba que a criança
ouvida como era antes, né? Sem um ambiente preparado pelo profissional que não está capacitado para ouvi-la, infelizmente ainda acontece. Também temos relatos, assim, muitas vezes, de ouvir intervenções que aí vem aquela questão da curiosidade, né? Falta o conhecimento e saber qual é o meu papel, né? Ali, como estando na rede de proteção, na escuta especializada, qual é o meu papel, e que esse meu papel bem feito, ele vai ser fundamental para a proteção dessa criança e vai ser fundamental também para a responsabilização, por mais que isso seja algo do judiciário, mas se acontece dessa criança, desse adolescente sofrer intervenções equivocadas, ela, por estar ainda em desenvolvimento, né, e o processo de memória dela ainda está sendo solidificado, ela é muito mais influenciável. Então, uma pergunta equivocada pode fazer com que ela acabe gerando falsas memórias, fique confuso, não era bem aquilo, mas a pessoa perguntou e introduziu aquele elemento, e aí quando ela for falar de novo no judiciário, ela vai falar com aquele elemento que a pessoa falou e não ela. Mas aí, ali para ela não vai ter mais como distinguir, não é que ela esteja mentindo, ela não teve a condição de discernir. Então, é muito importante esse trabalho, né, assim, que vocês estão realizando, né, que a gente precisa melhorar muito mais nisso, assim, de saber o papel de cada um para não prejudicar. Né? Como eu disse, vai acabar prejudicando a própria criança, porque quando o juiz for julgar, ele precisa ter elementos factíveis, concretos. Ele não pode condenar uma pessoa sem prova suficiente, né, sob o risco de estar sendo injusto também. Então, a lei, ela traz muito nesse sentido. Por isso, esse instituto da antecipação de prova. Né? Assim, de imediato, teve a notícia de violência, o melhor é encaminhar para a delegacia e as pessoas saberem que, caso o delegado não esteja atento e alinhado com a lei, o profissional também dizer, doutor, o certo é o senhor representar logo ao Ministério Público para antecipação de prova no judiciário, para poder preservar essa criança, preservar o depoimento dela e tomar as medidas necessárias, né, do encaminhamento. Isso tudo já é feito de imediato, mas de evitar essa contaminação do discurso dela e, ao mesmo tempo, garantir a sua proteção. Né? Isso quer dizer que o conselheiro também pode chegar ao delegado e dar esse toque para ele, ou então aonde ele já encaminhou e dar essa luz, né? Sim, porque isso é o que está na lei, mas infelizmente ainda não está tão, digamos, nas atitudes. Né? Às vezes está só na lei, mas as pessoas ainda estão reproduzindo um modo antigo. Lembrando, doutora Iana e Neivânia, e todos os conselheiros que estão aqui, que a lei Henri Borel, ela trouxe como atribuição para o Conselho Tutelar representar junto ao Ministério Público para exatamente pedir essa antecipação da prova. Né? Então, isso que antes não existia, não tinha essa previsão, né, no dispositivo legal, no Estatuto da Criança e Adolescente, ele passa a ter essa competência, né, essa atribuição, a partir da lei Henri Borel. Né? Eu queria dar boa noite aqui à minha colega de trabalho, companheira de uma jornada linda de trabalho aí no Cariri, que é a Jamile, né? Arrasou, ela fez uma formação com a gente, ela é extraordinária, é um prazer estar com você essa noite, muito bom sua presença. E aqui eu estou vendo o Cícero, ele diz assim, já estiveram no Cariri, desembargadora Terese, né? Aí a Érica está dizendo, ainda estão querendo utilizar a escuta especializada como prova, não solicitam antecipação de prova e depoimento especial, né? A doutora Mônica Gondim está parabenizando a apresentação da doutora Iana, e a Érica também está dizendo que esse absurdo, isso que a doutora Iana acabou de colocar, né, acontece, nós da Rede de Proteção ficamos de mãos atadas. Doutora Terese Neumann. Eu gostaria de responder, não mais uma informação. A essas observações, elas são bastante pertinentes. Nós temos trabalhado no NUDEP a partir de 2022, aqui, a minha gestão a partir de 2023, mas eu já encontrei esse trabalho no NUDEP. Em primeiro, nós estamos organizando o depoimento especial dentro do judiciário, do nosso segmento. O nosso segmento é desde que a criança chega ao judiciário através de um processo, aí nós temos que ouvi-la corretamente, com as entrevistadoras forenses,
reuniões com juízes, defensoria pública, conscientização de magistrados, quer dizer, já é uma tarefa bem difícil. Mas nós estamos agora, já que está mais estabilizado, nós já conseguimos triplicar o nosso número de entrevistadoras forenses, nós estamos vendo agora o problema da antecipação, a produção antecipada de prova. É um problema sério, quem fez a observação aí, eu vi, não é? Fez essa observação com muita pertinência. É um problema, o nosso trabalho vai ser concentrado nisso. Chegar agora com a produção e trazê-la para o judiciário o mais rápido possível. Só que, assim, só lembrando, é um trabalho bem difícil. Nós lidamos com todas as comarcas, muitos juízes, muitos representantes dos ministérios públicos, defensoria pública, delegacias. Então, por isso que eu falei que nós estamos indo às comarcas. Para quê? Para conversar com eles em loco. E lá a gente colhe muita coisa interessante. E dessa reunião também a gente vê, né, Ana, pela fala e manifestação aqui dos presentes, muitas observações importantes para o nosso trabalho. Nós não vamos dizer, estamos muito bem nessa produção, estamos fazendo. Não, nós estamos começando a cuidar dessa parte. Mas primeiro precisava estruturar os depoimentos especiais presenciais. E eles só começaram agora, praticamente, em 2023. Então, é uma tarefa mesmo para pedir ajuda de todos os participantes, né, aqui no nosso encontro. Mas lembre-se que a gente está atento a isso, viu? A produção é a nossa próxima ação. Se Deus permitir, nós vamos injetar muito esforço nisso, junto às delegacias. Inclusive, a gente já fez contatos com delegados. A gente vai trabalhando, né, dentro do núcleo, para o judiciário alcançar, desde a produção antecipada de prova até entregar essa criança ouvida ao poder executivo, né, que é quem tem essas políticas públicas para cuidar dela e tudo. Então, vamos fazer a nossa parte, mas não estamos esquecendo da produção antecipada de prova. É importantíssimo. Certo. Doutora Mônica, nós temos 2 conselheiros querendo falar na fila. Pois não, tá certo. Cícero Ronueri é o primeiro da fila e depois tem a Grace Kelly. Pode falar, Cícero. Cícero, não estamos te ouvindo. Grace Kelly, você pode falar então. Cícero não está conseguindo. Estão me ouvindo? Sim, sim. Não mais. Cícero, a respeito do que você colocou no chat, o problema é que não temos uma delegacia especializada. Cada situação, muitas vezes as crianças e adolescentes aguardam 3 horas para poder fazer o registro de boletim e fazer o corpo de delito. Ele está pedindo para... É isso, né, Cícero? Pronto, Cícero, assim, é um problema, sim, e, inclusive, nós recebemos recentemente no Conselho Estadual, sou conselheira estadual também, junto com a Lorena, não sei se ela ainda está aqui, está aqui, Lorena. A gente recebeu recentemente, lá no âmbito do Conselho, né, na nossa comissão, a Mônica Gondim saiu, ela faz parte da Comissão de Garantia, um documento da Secretaria de Segurança Pública, especificamente da Delegacia de Combate à Exploração, exatamente contando sobre esse nível de dificuldade, de enfrentamento que tem sido da delegacia, né, que é uma única delegacia, e até agora a gente ainda não conseguiu colocar na agenda pública, né, na agenda da executiva estadual, a importância e, ao mesmo tempo, o quanto é imprescindível a gente
ter delegacias de combate à exploração, né, regionalizadamente, pelo menos em nível regional, né, nos polos. Então, esse debate está chegando com muita força no Conselho Estadual, inclusive, essa questão da regionalização das delegacias, elas estão previstas no Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, né, que é de 2018, esse plano vai passar por uma atualização agora, e a gente, no âmbito do Conselho Estadual, a gente já começou a fazer um passo a passo para que a gente comece a incidir sobre isso, né? Deliberar sobre essa situação. Então, a gente acha que não vai ser uma resposta imediata, porque não tem determinadas práticas e matérias que a gente está tratando aqui, que elas não, como a doutora Tereza Neumann acabou de trazer, que passa por um longo processo de implementação, né? E essa questão das delegacias, a gente sabe que não vão ser implementadas no estalar do dedo, mas a gente está começando a abrir esse debate, já vem sendo aberto desde as conferências de 2009, que a gente vem debatendo sobre isso, né? Então, já tem um tempo que a gente fala sobre isso, e agora a gente espera centrar mais esforços ainda, assim, todas as nossas forças para que isso possa, de fato, se resolver, né? Só te respondendo sobre isso. Eu concordo, a gente tem que provocar urgentemente, estamos atentos, né, em nível de Conselho Estadual, atentos a isso, e vamos ver os próximos passos que a gente vai dar e a gente vai informando a vocês, tá bom? Tem uma outra conselheira, né, quer falar? A Grace Kelly, é? Isso, ela. Grace Kelly, a de redenção, né? Isso, Mônica. Boa noite Ela a todos. Minha gratidão novamente à Econce, né? Fui aluna da Mônica e ela transmitiu essa paixão pelos direitos humanos de crianças e adolescentes a todos da época. E, enfim, né? Fiquei muito feliz quando soube dessa nova turma, tá? Só lamento não ser presencial, é mais emocionante, tá? Mas, enfim, a minha dúvida hoje, e eu fiquei muito feliz com essa aula, é sobre a questão no DEP tem peritos forenses que fazem a escuta especializada. Os interiores podem solicitar esses peritos para fazerem a escuta nos municípios. Nós sabemos que nas comarcas de interior a escuta especializada ainda não é uma realidade, infelizmente, é necessária. Redenção avançou bastante. Hoje, o nosso Conselho Tutelar faz todos os registros CIPIA, graças a Deus. Temos uma delegacia que não é especializada, porém, o delegado é muito sensível e não escuta crianças e adolescentes, certo? Então, esse primeiro contato deles é no CREAS, não temos a equipe especializada, mas pelo menos o seu primeiro contato, né, após o seu relato espontâneo, é pelo menos com um profissional capaz de ouvi-lo e de já começar, né, as suas necessidades para curar as feridas. Também sou muito feliz hoje com o projeto que nós temos. Somos assistidos pela Flor Dália, então já avançamos muito. Era essa a minha pergunta e gostaria também de um esclarecimento. Em todos os cursos que eu estive falando sobre a escuta especializada e depoimento especial, nunca soube que a criança, após 7 anos, poderia fazer esse relato, né, no caso de qualquer violência, voltando aqui, menos a violência sexual, a delegacia. Hoje, nenhuma criança ou adolescente vai à delegacia em redenção. Era só essa dúvida que eu queria ter, essas duas, aliás, né, em relação à solicitação do depoimento, né, pelo judiciário, e em relação à criança com mais de 7 anos e a delegacia quando não for violência sexual. Obrigada a todos, boa noite. Grace, eu vou começar pela última, tá?
talvez, e bom que ele não escute, porque ele talvez não tenha um profissional entrevistador forense para fazer isso na delegacia. Então, de fato, é melhor ele não ouvir de jeito nenhum, porque pela lei pode nessas duas circunstâncias, mas como depoimento especial, e como depoimento especial precisa ser com protocolo de entrevista, né, com a sala adaptada, com todo aquele rito que a gente mostrou aqui. Então, se no interior, né, no seu caso, em Redenção, né, não tem essa estrutura, é até mais protetivo mesmo que, mesmo ele tendo a prerrogativa legal, ele não faça essa escuta, já que ele não tem um entrevistador forense para realizar em nenhum ambiente adequado na delegacia, né? Então, nesse caso, que bom que ele não faz, porque ele não está com as condições, né? E aí, se eu entendi bem a tua outra dúvida, era se o tribunal, né, os juízes designam peritos para realizar o depoimento especial ou a escuta especializada? Eu fiquei confusa. No caso, o depoimento especial, né? Não é para ser designado agora. Por quê? Porque a gente ainda está construindo o edital, então isso ainda não está disponível. Que a gente sabia antes, mas isso eu acredito que já foi pacificado. Às vezes os juízes, logo no início da lei, eles designavam peritos para ouvir, no intuito de que é melhor que um psicólogo, um assistente social da rede escute do que eu, né, nessa condição nova, atual. Mas isso já foi orientado, né, que não deve ser, né, o profissional perito, ele é para fazer o estudo psicológico ou o estudo social, né, o depoimento especial, a aplicação do protocolo brasileiro de entrevista forense tem que ser feito pelo profissional que foi capacitado. E muitas vezes esse profissional da rede não era capacitado nisso, né? Ele tinha uma atuação, às vezes até tinha uma experiência. Então, isso, em geral, até já tem resolução e normativo do tribunal, nesse sentido que não designe os profissionais da rede para realizar. Ele vai solicitar, hoje que a gente já está com essa estrutura, ele solicita ao NUDEP. A gente tem um sistema de agendamento de entrevistadores forenses, ele designa o entrevistador que está já previsto para atender naquela região, certo? Aí, o futuro é que em breve ele vai poder, mas a gente, como eu disse no início, a gente já tem a categoria, a inclusão, mas a gente está fazendo ainda o edital, e é muito minucioso, detalhado, então a gente acredita que vai sair no meio do ano, ou no início do próximo semestre, esse edital para que profissionais externos possam atuar. Era isso? Perfeito. Tem gente perguntando se conselheiro tutelar pode fazer esse curso. Em termos de critérios, né, para ser entrevistador forense, ter um curso de graduação, necessariamente tem que ter nível superior, preferencialmente ter experiência na área, né, assim, de ter conhecimento da matéria dos direitos da criança e da adolescente, e também, se possível, em situações de violência, que já favorece, e especificamente realizar a capacitação específica da aplicação do protocolo, né, que não é uma aula, como eu disse, é um curso bem denso. Hoje, todas as formações foram feitas pelo Tribunal de Justiça, em parceria ou com o CNJ, ou com instituições reconhecidas, por conta dessa formação, que é uma formação bem densa, bem detalhada, para garantir uma qualidade nesse serviço. Mas o que eu estou entendendo não é sobre essa questão da preparação para os entrevistadores forenses que ele está perguntando. Eu entendi que ele está querendo saber se o Conselho Tutelar pode participar dessa formação sobre a escuta, sobre o depoimento especial. Foi o que eu entendi. Se eu estiver entendendo bem, se ele, como conselheiro, para ser também entrevistador, é isso? E aí vai confundir, assim, na verdade, ele pode ser um conselheiro e querer fazer o curso e aí no momento em que ele não estiver atuando como conselheiro, ele ser entrevistador, são atuações distintas. Quando for esse outro momento em que saiu o edital, né, que tiver esse chamamento ao público para se inscreverem, aí pode acontecer, mas não sendo na mesma função. Uhum. Tem Cícero? Porque assim, né, como a gente estava dizendo, o conselheiro ele vai atuar na escuta especializada.
conselheiro, na verdade, o conselheiro tutelar, né, pela forma da lei, ele fica também na escuta espontânea, porque ele não precisa ser não precisa ter esse nível de, até não exigido na lei, a não ser que a gente chegue no consenso que, aqui em nível de país, que todos os conselheiros tutelares têm que ser habilitados na escuta especializada, mas até agora isso não está pactuado, né? O que está pactuado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que como está predisposto lá na sua primeira atribuição, é que ele escuta crianças. Mas escutar crianças e adolescentes para o Estatuto não quer dizer que é escuta especializada. É escutar por quê? Porque ele tem a competência de sentar numa sala com a criança ou com o adolescente, e lá ela faz sua revelação espontânea. Mas ele não pode adentrar na escuta especializada, né? Porque essa não é a competência dele. Pelo menos até agora não está colocado, não está dito isso, né? Então, para fazer bem essa divisão, né, Cícero? Tá certo? Bem, já são 20h32, por incrível que pareça. A Jamile aguardando. Ai, Jamile, vai. Jamile vai. Vamos lá, Jamile. Bem rapidinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou aqui com crianças ao meu redor. Qualquer barulho. Sou Jamile, eu sou aqui do Crato, sou assistente social, prazer. Foi muito boa a explanação, doutora Iana, doutora Tereze. Eu fui indicada aqui pelo município do Crato, né? Eu atuo desde 2019 dentro da articulação do selo Unicef, né? Então, sou muito engajada nessas ações que envolvem criança e adolescente. E aí, esse ano, uma das propostas do Unicef era a questão da criação do comitê da escuta especializada dos municípios e a criação dos protocolos e fluxos, né? Nós adiantamos bem aqui no Crato, né, as discussões, uma comissão bem intersetorial, que é necessário. E aí fui indicada pelo município a participar de um curso que está sendo ofertado pelo Ministério Público do Ceará, né, um curso de 100 horas, que a gente está indo de 15 em 15 dias para Fortaleza, para realizar esse curso. Sexta-feira, inclusive, eu estava aí para esse curso. E o curso da escuta especializada, ele está sendo assim muito complexo para todo mundo, porque a gente estava com um entendimento anterior, né? E agora o Ministério Público trouxe outro entendimento para a gente. Eu não sei como é que está essa vinculação, né, em relação ao TJ. Está sendo promovida pelo NUAV, né, que é o Núcleo de Violência, né, de atendimento às pessoas que sofrem violência, inclusive criança e adolescente. E aí, qual é a proposta do Ministério Público? Né? Eles criaram um protocolo, né, com vários exemplos, questões de revelação espontânea. Eles não nos deram fluxo, esses fluxos vão ser criados pelos comitês, de acordo com a realidade de cada município, mas tem um protocolo, né, um protocolo de entrevista, né, dentro da escuta especializada, tanto para o adulto de referência como para a criança. Né? E pelo que a gente tem visto, a proposta que o MP vem trazendo para a gente é que em cada município tem um técnico de escuta realmente, né? Que esse técnico seja capacitado, né? E a sugestão é o protocolo que eles criaram, né? Dentro do processo do NUAV, e que a gente possa fazer essa escuta, né? Pontuando, né? E deixando muito claro que é de acordo com o que o doutor Iane falou, né? Com as perguntas, não sobre o fato em si, mas perguntas, né, que de fato a criança possa manifestar o que ela está passando naquele momento presente, né, sem focar o passado. Lembrando que se o fato, né, a criança quiser revelar por livre e espontânea vontade, ninguém vai barrar ela, a fala dela é livre, o relato dela é livre, mas que o foco do entrevistador, né, da entrevista, da escuta especializada, seria essa realmente de proteção, né? Eu tive a oportunidade, nós tivemos um módulo com a pessoa responsável lá pela Rede Aquarela, explicou o fluxo do trabalho deles lá, do delegado lá da Casa da Criança, que funciona em Fortaleza, né, que foi muito bom, muito positivo. Inclusive, ele falou que tem uns policiais que fazem um depoimento especializado dentro da delegacia, né, dentro da Casa da Criança,
né, que lá funcionam todos os equipamentos de rede de proteção e também nesse âmbito mais de responsabilização, mas que esses policiais foram treinados, né, não é qualquer policial e não é qualquer pergunta, né, foi algo estudado, esses policiais foram treinados justamente para fazer esse depoimento especial, né, e fazer a questão do ritual, né, de antecipação das provas. Né? Acho que esse nome, não sou advogada, eu fico me confundindo um pouco com os termos, mas foi nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que os municípios, logo, logo, a gente vai estar com as informações mais esclarecidas, os profissionais de ponta mais seguros em atuar, porque quem é do interior, principalmente, a gente vê que os profissionais têm muito medo, porque medo no sentido de quê? De responsabilização lá na frente, né? Então, assim, eu estou aqui no CREAS, fiz o atendimento e chega o promotor na minha porta, o delegado, o juiz, tudo querendo saber o que foi que eu conversei com a criança. Então, é uma realidade muito complicada para o profissional que tem que manter essa vinculação de rede, né, vinculação com a família, com a comunidade, e de repente se sente fragilizada, né, ou a pessoa pode se sentir fragilizada porque, de alguma forma, aquela informação que ela falou durante o atendimento, né, vai ser comunicada a terceiros, né, sem um prévio esclarecimento. Era isso mais ou menos que eu queria falar, né, dizer assim que o curso está sendo muito bom, que vocês que são dos outros municípios, vejam se seu município foi contemplado nessa rodada. Se eu não me engano, foram 80 municípios que estão participando desse momento que eu estou. Outros já foram certificados, então já tem algumas pessoas capacitadas pelo MP, né, para fazer essa escuta, e eu acho que a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, mas que agora está todo mundo já entendendo e falando a mesma língua, que é muito importante, né? Que a gente trabalhe, os profissionais trabalhem com segurança, né? Que a justiça, né? O Ministério Público, o delegado, ele entenda também qual é o seu papel dentro desse enfrentamento à violência contra a criança, para que todo mundo, todos os profissionais seguros do seu trabalho, né? Sabendo realmente o que estão fazendo, a gente possa ter sucesso. É isso. Ótimo, Jamile. Muito bom. Só, assim, vou dar posso dar um spoiler, Aline? Pode? Vou dar spoiler? Pode? Bem, nós vamos ter uma aula síncrona sobre escuta especializada, né, com o Ministério Público, tá certo? Então, isso, sobre a questão da escuta especializada, a gente vai ver um pouquinho na frente, tá? Hoje a gente queria trazer a doutora Iana, a doutora Terese, para falar especificamente do depoimento especial, para que todos compreendessem o que significa isso, para não confundir depoimento especial com escuta especializada, né? Então, essa era a finalidade, por isso que a gente vai trazer uma outra aula síncrona, só sobre a questão da escuta especializada e sobre a revelação espontânea, para que a gente possa ter um entendimento, né, do que nós estamos falando e automaticamente auxiliando os municípios, né, os conselheiros, principalmente os conselheiros de direito, porque, assim, a Jamile falou uma coisa que é muito interessante, que é a importância da criação dos comitês, que esses comitês funcionem, né, alguns já foram criados a partir do selo Unicef, mas que precisam, né, a gente está perguntando para todo mundo, até lá no grupo, quem está lá no grupo dos conselheiros, eu estou perguntando, pessoal, e aí quais os municípios que já têm comitê, né, estou fazendo essa pergunta, exatamente porque a gente precisa avançar com isso, né, então, esse momento a gente aproveitou as aulas síncronas da Escola de Conselho, sincronizando não apenas com os conteúdos que estão na plataforma, que vocês devem se debruçar sobre eles, estão muito interessantes, as aulas específicas dos módulos, mas essas aulas síncronas para fazer exatamente esse acoplamento, né, essa compreensão ampliada do que está se dizendo lá dentro. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Iana e para a doutora Terese, para que elas façam suas considerações finais, já agradecendo, né, pela oportunidade de escutar vocês, uma fala potente, trazendo, e ao mesmo tempo extremamente simples, trazendo muita simplicidade e conhecimento, né, eu acho que em relação a isso ficou bem tranquilo na cabeça de todo mundo, o que significa isso, e agradeço já, em nome da Escola de Conselhos, depois da fala de vocês, eu já me despeço aqui, tá?
Quer fazer as suas considerações, Iana? Por favor, depois eu fecho. Sim, desembargadora. Só agradecer e parabenizar, né? 20h40 já da noite, certamente vocês passaram o dia todo no trabalho, assim como a gente também, e ainda com essa disposição de discutir, de dialogar, né, de se aprimorar como profissionais. Então, eu queria mais uma vez somente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a gente ter podido dividir um pouco, né, da nossa experiência. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de cada um de vocês. Também, por minha vez, agradecer e realçar assim, o engajamento, o interesse e as perguntas muito bem colocadas, porque nós temos apenas uma parte, não é, Mônica? Nós viemos trazer só o depoimento especial, que é o que o judiciário atua. Mas, assim, eu sempre me encanto nas nossas reuniões, assim, com a amplitude desse tema, não é? Tantas observações importantes, e a criança percorre aí um caminho que não é só do judiciário, nós temos só um segmento dessa grande estrada, desse grande caminho. Então, eu fico muito feliz em que a minha visão, meu entendimento seja ampliado exatamente pelo trabalho de vocês todas. E, por favor, nos contactem, perguntem, ou qualquer coisa, mesmo que não seja exatamente da nossa área, porque serve digamos, de sugestão, de observação, para que a gente possa também nos integrarmos cada vez mais com a atuação dos outros atores, né, nessa caminhada. Estamos começando, mas eu nunca trabalhei assim num núcleo que tivesse tanta amplitude, que tivesse tanto interesse da sociedade, de outros profissionais. Então, eu fico muito, muito satisfeita. Daí, Ana, eu sempre comento com ela e com a Ana Celina, que nós formamos nosso núcleo, como o nosso núcleo está assim, tão enriquecido por tantas experiências que a gente nem imaginava que existia no nosso estado, e o interesse também que todas essas profissionais como vocês aqui representam, as outras também, nos trazem, acrescentam muito ao nosso trabalho e dá muita força para a gente continuar e integrar toda essa linha, né, de ação em prol da criança e do adolescente. E agradecimento especial, né, à Mônica, a doutora Mônica Silão, pela oportunidade excelente da gente passar um pouco do nosso trabalho para vocês. Viu? Um abraço bem grande e sempre à disposição. Boa noite. Então, boa noite, pessoas queridas, boa noite, Aline, boa noite, Pedro Lucas, já teve que sair, que estava noutra jornada, Isadora, todos os nossos colegas que estamos juntos aqui na Escola de Conselhos, obrigada a Lorena, que ficou até o final, nossa presidenta, Neivânia, muito obrigada, gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, boa semana para todos e todas. Boa noite a todos, todas.